Olá, Roberto. Tá me ouvindo? Tudo bom? Tô te ouvindo, sim. Não tô te vendo. Pois é, nem meu. Nem Deixa eu meu, ver nem aqui velho. se eu... Deixa eu mudar aqui o meu sinal aqui. Vamos ver o que que acontece. Mas assim, tô até mais lindo, ó, já tô gostando. Ok. Agora sim. E aí, Roberto, tudo certo? Tudo certo, cara. Ah, mas eu tô com uma saudades muito grande de vocês aí. Pois é, Faz tempo, né? pois é. Mas eu tenho planos para ir lá por aí mais ou menos em maio. Em maio. É. Ah, tá bom. No Fórum da Liberdade tu não vens. Em abril. Não sei, não, este ano não fui convidado, não sei se, não, é sempre durante a semana, então é complicado, né? É. Bom, eu queria. Deixa eu ver que horas são aqui. Eu costumo começar mesmo às 8 horas, sempre em ponto. Eu sou super rigoroso nesse aspecto. Então a gente começa assim para as pessoas irem chegando e tal, ver se funciona, se a iluminação tá boa, se o som tá bom, se a conexão tá perfeita e tal. E aí às 8 horas, que já são agora, a gente começa. E eu queria começando te dizendo o seguinte, Adriano, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? Tu sabes que eu tenho uma admiração muito grande por ti, pelo teu trabalho, pelo envolvimento que tu tens tido em termos de movimento liberal aqui no Brasil, né? Como tu me disse outro dia, antes de ser um liberal, tu és um cientista político, né? Mas eu não consigo ver dicotomia nesse aspecto, porque se o cara é um bom cientista político, eu acho que ele acaba sendo um liberal. E obviamente eu estou fazendo já essa colocação para te provocar, para saber de que maneira tu desenvolveste, vamos dizer assim, a tua trajetória intelectual, a tua trajetória profissional, a tua vida, né? Afinal de contas, tu é italiano, né? Tu veio para o Brasil, tem família aqui, e eu queria, antes da gente entrar naqueles assuntos meio nojentos da política, né? Conversar sobre a parte agradável, né? Que é a vida do Adriano Gianturco, para que as pessoas saibam e para que fique registrado aqui no Instagram, ad eterno. Então, primeiro, obrigado você, Roberto. Desculpa se já tentamos agendar esta live, teve um problema com a data e tudo, mas admiração recíproca, você sabe, é um prazer conversar. Eu vejo lá atrás, justamente colocados casualmente, os livros da Ayn Rand, mas eu É, sempre ainda estou esperando um livro seu. Acho que deveria escrever e seria sensacional. E, bom, sobre o cientista político e liberal é o seguinte, eu sempre falo o seguinte, eu não recuso o rótulo de liberal, não tenho nenhum problema. Não acho que precise bom, ter vergonha. tu pode definir o rótulo também, né? Sim, 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 sim. Não, eu acho que por sorte nós liberais
somos os únicos que não precisamos ter vergonha, porque não temos vergonhas do nosso passado, né? Diferentemente Uhum, dos socialistas, comunistas, fascistas, etc. Então, podem me chamar de liberal à vontade. É, agora, na verdade, é exatamente isso. Ou seja, na verdade, eu primeiro sou cientista político e depois sou liberal. Em que sentido? Primeiro, até cronologicamente falando. Ou seja, eu virei liberal, ideias certas ou erradas que sejam, estudando nos livros, na universidade, e não fazendo política, na política ativa, etc. Então, primeiro veio isso, veio esta abordagem, assim, os estudos, né? E depois uhum, estas ideias. Inclusive, foi durante a universidade, gradualmente, etc. E, na verdade, em termos de escolas de pensamento, repito, eu sempre gosto de explicar, eu nem me defino exatamente um liberal, eu me considero mais um realista. A escola, a abordagem realista é uma abordagem com autores plúrimos, plurais, diferentes, autores uhum. como Carl Schmitt, que é o mais famoso, Gianfranco Miglio, que é um italiano, e Julian Freund, que é um francês, e que tem bases, fundamentas em Machiavelli. Então, né, tem vários autores, a Machiavelli, Tucídides, Hobbes, vários autores que contribuíram basicamente para esta perspectiva, por isso não é exatamente uma escola de pensamento, né? Sim. Então, e aí nesse sentido eu acho que, pelo menos na minha mente, as duas coisas se conjugam, porque, e talvez um pouco se conjugam com o que você estava falando, né? Porque descrevendo a política da forma mais realista possível, esta é a tentativa, pelo menos, concordo que a conclusão lógica me parece ser uma conclusão liberal, que deveria ser uma conclusão liberal, ou seja, olha, essa coisa aqui, como você usa o termo que você utilizou, é meio nojenta, Uhum. então, se tiver menos, seria melhor, né? Então, acho que é isso, né? É, é, inclusive, o que me interessa mais é exatamente a tentativa de descrever da forma melhor possível as coisas. Eu gosto de dar nome às coisas, chamar as coisas pelo nome, sem fazer descontos, sem rodear meia hora e usar politicamente correto e palavrinhas que não incomodam ninguém. Então, chamar as coisas pelo que são. Uhum. Mais que propor, né, fazer propostas políticas, etc. Não que não seja importante, atenção, mas acho que tem uma divisão ao trabalho. A Uhum. ideia do cientista, a meu ver, a função primária do cientista, a meu ver, não é essa. Sim, tu separas claramente, isso no teu livro tá destacado, né, que existe a filosofia política, que vê a política como um ramo, né, de um organismo, né, eh, de uma associação de ideias, né, baseadas na realidade ou baseadas numa formação racionalista a respeito das coisas, né? Quer dizer, pode ser as Uhum, duas coisas, né? Ou tu vai parte da realidade, ou tu parte da tua mente, né? E ficar totalmente uhum, dissociado da realidade. Então, ou pode ser também uma visão objetivista, para botar em Rand no uhum, meio, que tenta colocar a realidade em função da nossa consciência e a consciência trabalhando em cima das coisas reais, concretas, né? E a uhum, política, nesse sentido, ela basicamente ela define como é que nós deveríamos viver no contexto social, em sociedade, como é que o homem deve se comportar para atingir o melhor padrão possível de vida, etc. e tal. Mas isso é tudo uma idealização, né? E aí entra a análise científica, quer dizer, tu deixa de lado essa idealização e vai ver como é que as coisas são de fato, né? E de uhum, que maneira a gente se relaciona com isso. E aí eu te pergunto o seguinte, quer dizer, por que que eu disse, bom, tu deve ser liberal porque tu é um cientista político, uhum, porque, ok, a gente faz um diagnóstico, né? A gente compreende o que é aquilo, aquele organismo lá em funcionamento, as pessoas se relacionando,
uns usando a força, outros não, uns submissos, outros opressores, interesses diversos, difusos, se entrechocando e tal. E aí, como tu disseste, tu pode imaginar o seguinte, olha, é uma coisa assim tão complexa, no sentido de difícil de lidar, que é melhor que aquilo seja o mais simples possível, né? Eu imagino que é isso que está dizendo. E tu tem uma série de análises estabelecidas para julgar cada um dos eventos potenciais que essas relações podem ocorrer, né? Daí eu queria, assim, para a gente poder sistematizar um pouco mais com base na nossa realidade presente, te perguntar o seguinte: existe a possibilidade de fazer uma descrição da política que a gente vive aqui no Brasil em relação a outros países que têm culturas diversas, como, por exemplo, os Estados Unidos, que tem Sim. uma coisa bem definida, ou a China, que tem outra coisa bem definida, ou talvez a Itália, que também tem uma outra coisa definida. Como é que tu faz assim uma descrição absoluta da política brasileira e uma descrição relativa com relação aos demais países que eu mencionei? Então, só para pegar um gancho com a questão de antes e depois respondo. E sobre essa questão de você falou e eu concordo, se estudar ciência política não tem como não ser liberal, essencialmente. Pois é, e o problema é que é isso que eu acho também. O problema é que, infelizmente, não temos isso. E, ao contrário, nós temos cientistas políticos que querem politizar demais e economistas que querem economizar de menos. Uhum. Deveria ser exatamente o contrário. Eu não entendo como se possa estudar a política e querer mais daquilo. Me parece algo surreal. Mas, bom, para não fugir à sua pergunta, sim, tem. É como para a economia. Tem como estudar a economia de forma geral, universal, independentemente dos países e das culturas? Sim. O manual de microeconomia, de macroeconomia é válido, é o mesmo, e é válido tanto aqui quanto na Tailândia, na Rússia, no Sim, é Japão. Não, universal. exato. As leis da economia não mudam com a cultura ou com nada. Eventualmente, o que muda é, por exemplo, a lei da demanda e da oferta. Na Índia, as vacas e a carne de vaca não é comercializada. Por quê? Por questões culturais e religiosas, não é um bem comercializado, logo, não é um bem comercial, não se troca aqui, né? Uhum. Mas a lei da demanda e oferta continua sendo vigente para todos os outros bens, por exemplo. Então, você Ele não tem. é um valor material, mas é um valor espiritual, né? Quer dizer, Exatamente, como valor material é zero. exatamente. Né? Mas ele tem um elevado valor espiritual porque as pessoas preservam, mantêm aquilo intacto, né? É Isso. importante Ou que aquilo seja, exista. eu diria dessa forma, o que as pessoas valorizam, ao que as pessoas dão valor, isso muda de país em país, até dentro do país, né? Ou seja, na Índia ninguém dá valor econômico às vacas, por uma série de Uhum, motivos. Não sei, na Itália as pessoas dão mais valor ao pão, nos Estados Unidos não sei, no Japão a sushi. Ok, uhum, agora, dito isso, a dinâmica do mecanismo de preço para vacas, sushi, pão e o que seja, ou não sei, biquíni, etc., é a mesma e responde à lei da demanda e oferta. É a mesma coisa para a política. Então, as leis da política, as constantes, as regularidades, são gerais e universais, não mudam. Então, esta mania que existe no Brasil de falar que a política é como nuvem, muda o tempo inteiro. Não, é exatamente o contrário. A política não muda nada. É sempre a mesma coisa. Muda para quem não entende, para quem vê só a ponta do iceberg. Por exemplo, uhum. agora você está assistindo a esta dinâmica entre Arthur Lira
Baleia Rossi, agora hoje Van Atten, etc. E aí você está Matheus Van assistindo Hatten, né? Matheus Van isso. Hatten, tomara que ganhe, né? Eu tô torcendo por ele. Claro, também espero. Mas assim, e aí você vê essa articulação. A dinâmica, a essência da coisa é sempre a mesma. Os nomes mudam. Hoje é Uhum. Arthur Lira, Baleia Rossi, Van Atten, ontem era outro, amanhã será outro. Mas a dinâmica lógica da coisa é a mesma, não muda nada. Por isso, para mim, é simplesmente cansativo, é aborrecido, na verdade. Né? Então, É assim, como se após. fosse assim uma peça de Hamlet, né? Que vai passar num determinado teatro e mudam só os atores, né? Exatamente. O E a coisa script é sempre aquele. é a Kelly. Então, eu me lembro uma vez eu acho que estava, não sei se estava em Natal, em Fortaleza, numa palestra, conversei com, tinha um outro palestrante lá. Ah, legal, você estuda ciência política de qual país? Ciência política do Brasil, da Itália? Ele era economista, eu falei, cara, você estuda microeconomia tailandês, russo ou brasileiro? A pergunta é simplesmente idiota, porque, repito, Sim. não, não existe isso. A ciência política é válida. Se for válida, aqui e lá, não muda nada. Aí isso, os nomes mudam. Aqui você tem Bolsonaro, Arthur Lira e outros, e no Japão tem outros. Mas a dinâmica da política é a mesma. Não muda por questões culturais. Na Uhum. verdade, a relação causa-efeito é o contrário. A cultura é o efeito. As causas são outras. Uhum. Agora, isso me leva a te fazer uma pergunta assim. Primeiro, eu vou te fazer uma afirmação. Eu, por mim, não vejo distinção entre política e economia. Tá? Para mim, economia é uma derivação da política porque tem a ver com relações dos indivíduos na sociedade. O que muda é apenas o roteiro, né? Vamos dizer. No caso da economia, tu lida diretamente com os outros agentes, no caso da política, essa que a gente está chamando de nojenta, tu tem um intermediário que são os representantes, o governo, etc., né? Que também influenciam na economia com suas leis, com suas propostas. Então, o que eu queria saber de ti é o seguinte: tu disseste que a economia tem leis universais, né? Deste o exemplo da lei da oferta e da procura, poderia ter dado outras. Então, eu queria saber de ti quais são as leis universais que a gente precisa estar consciente para fazer uma análise científica da política de forma adequada. Vou falar só algumas, porque isso aqui é objeto de um meu, espero daqui a pouco, um próximo projeto, tá? Ah, é? Agora, Mas, parte disso tem no teu livro, né? algumas A coisinhas, sim, Ciência sim, da Política, né? Que a gente encontra na Amazon, não é isso? isso. E, por exemplo, então, quem leu Cinco sabe, estrelas na geralmente, Amazon. obrigado, geralmente gosta muito da lei de ferro da oligarquia. Então, o que significa? Que é uma associação, um movimento, um partido, um Estado, uma organização qualquer começa com alguns fins mais extremistas, sinceros, radicais, querendo mudar as coisas Uhum. e gradualmente entra no sistema, né? Até por força de inércia. Agora não quero integrar as pessoas com os detalhes, etc. Mas basicamente as pessoas que lideram aquele grupo, aquele movimento, aquele partido, gradualmente precisam, até simplesmente, até sinceramente bem intencionado, se sustentar, viver daquilo. Não tem, afinal, não tem 15 anos para sempre e tem família, tem necessidades. Então, uma vez que eles ganham um cargo dentro da associação, o presidente, o diretor, o tesoureiro, o secretário do movimento, ou no Estado, deputado, ministro, secretário, o que for, aí agora eles passam a ter dois interesses. O interesse de aplicar aquela agenda inicial deles, sinceramente, mas também o interesse de se manter no cargo. Até só Uhum. por exclusão, porque eles acham que o concorrente inimigo dele é pior que eles. Então, ele quer evitar que o outro pegue aquela poltrona. Uhum. Fato é que no momento no qual ele passa a ter dois interesses, então ele pode passar a priorizar os interesses do cargo de permanecer no cargo contra os interesses iniciais, originais, etc. E, tal. E mais tempo fica, e mais é necessário para ele ficar lá, porque mais difícil será uma volta à sociedade. Ou seja, o que o cara faz depois, concretamente?
que ficou 20 anos em política, por exemplo. É difícil até querendo, né? Nem todo mundo consegue. Você é um O cara vai advogado, criando raízes, né? De certa maneira, é porque ele precisa se inevitável. nutrir e ele vai se nutrir dali. É inevitável. E a organização como um todo, além do individual, então até por força de inércia, você entra dentro do sistema para mudar o sistema e na verdade é o sistema que te muda, né? Você não governa sozinho. Estou falando aqui, uma das leis ninguém governa sozinho. Uhum. Você governa, o que significa? Você não consegue fazer o que você quiser, até supondo você seja sincero. Aí chega lá o líder de turno, supondo seja sincero, bem intencionado, ele não consegue. Por quê? Porque tem os poderes fortes, tem os sindicatos, tem a FIENG, tem os evangélicos, tem os quilombolas, tem. Então, você tem que fazer compromisso. E isso, atenção, não é exclusivo da política. Qualquer cargo de responsabilidade, qualquer um que manda o mínimo, que tem uma equipe por baixo dentro de uma empresa, sabe que você não consegue. Cara, você não manda nem na sua casa. Imagina, num país de 200 milhões de habitantes, né? Então, ainda, por exemplo, outras leis, regularidades e constantes da política, né? O incumbente tem sempre uma vantagem em comparação aos demais. Então, dois candidatos, um que está se recandidatando às eleições e o outro que está se candidatando pela primeira vez, quem está já no cargo, o incumbente tem uma vantagem em relação ao outro. Isso é empírico. Ou seja, Claro. foi descoberto empiricamente que, Sim. na maioria dos casos, esses caras ganham. E por quê? Porque eles têm as armas, as ferramentas do Estado à própria disposição e podem utilizá-las para se autofavorecer. Para juntar um pouco, quero colocar algo diferente que não está no livro, porque não é objeto do livro, e para falar um pouco de algo que você falou. Thomas Sowell, por exemplo, fala que a primeira lei da economia é a escassez e a primeira lei da política é a negação da primeira lei da economia. É. E é exatamente isso, né? Ou seja, você vê que quando alguns bens e serviços entram na arena política, são tratados politicamente, há em cima deles uma decisão política, são tratados como se não fossem escassos, como se fossem abundantes e infinitos. Abundantes. E aí, obviamente, se gera mais escassez ainda. Considere, por exemplo, você banalmente, nada de novo para você, mas não sei, também os ouvintes devem ser todos já alinhados, já bem instruídos. Mas, por exemplo, a água. Água potável encanada que chega nas nossas casas, né? Tem secas em algumas épocas do ano, em algumas regiões do país. Mas o problema não é exatamente este, na verdade. O problema qual é? Porque se fosse um mecanismo de mercado, tem seca, então a água diminui. O que aconteceria no mercado? O preço, ceteris Subia. paribus, com demanda constante, o preço subiria. Então, Claro. as pessoas começariam a utilizar menos. Como o preço não sobe por uma questão política, porque não pode subir por motivos políticos, então a quantidade diminui, o preço fica igual, a demanda é igual, então as pessoas continuam consumindo igual, então acaba a água. Isso por quê? Uhum. Porque é um bem escasso que é tratado como se fosse abundante, infinito. Abundante. No caso, é um controle de preço, de fato, né? E há uma série, na verdade, de outras constantes desse tipo. Então, eu diria que, inclusive, as pessoas até, eu acho, tá? Que as pessoas até têm uma certa noção, talvez não conseguem explicar, também porque as pessoas justamente têm outras preocupações na vida e não ficam pensando o tempo inteiro na política. Mas assim, se você notar, por exemplo, as pessoas geralmente, em média, com os anos, acabam se entediando com a política. Tem aquela euforia dos jovens, acham que agora é a vez, que vai mudar tudo, e gradualmente, em média, essas expectativas acabam diminuindo. Isso por quê? Sim, Porque, o idealismo acaba sendo substituído pelo ceticismo, né? Quer dizer, exato, não adianta eu me envolver com isso aqui, porque isso aqui, na realidade, não vai resolver os meus não vai mudar problemas, nada. não vai mudar nada, e Exato. então eu vou abrir mão, e aí aqueles que estão lá continuam fazendo as mesmas coisas, porque não tem quem os cobre, né? Isso. E aí o que eu quero dizer certo ou errado que seja, assim, construtivo ou não que seja esta postura, mas tentando entender por que isso acontece. Por quê? Porque o cara viu acontecer aquilo várias vezes já, Uhum. diferentemente do jovem. Então,
ele já é como se tivesse um conhecimento de várias, que é sempre a mesma coisa, que não muda nada, isso que eu estou falando, que muda os nomes das pessoas, mas que na verdade é sempre a mesma coisa. Agora, repito, é meio senso comum, não é explicitado talvez de forma acadêmica, científica, mas as pessoas têm uma certa noção disso. Tá? E realmente, então isso que demonstra que, na verdade, as coisas não são tão diferentes. As coisas são muito mais similares do que parece. Me diz uma coisa, eu sempre discuto muito, tu sabe como eu sou, né? Com aquele pessoal que diz, não, mas política é a arte do possível, né? E eu não aceito essa conformidade, né? Porque, em primeiro lugar, o que seria possível? Tu só vai descobrir o que é possível a partir do momento que tu tentares, né? Então, aquilo que parece impossível num determinado momento, daqui a pouco, da maneira como é feito, se torna possível, né? Mas esse aforismo de que a política é a arte do possível, ela parece induzir que a gente se conforme com as coisas, né? Quando eu acho que, na realidade, a gente precisa fazer com que o possível seja exatamente aquilo que a gente quer que se realize, né? E o confronto de ideias eu acho fundamental. E também a identificação desses incentivos que tu falaste é fundamental para que, mudando os incentivos, eventualmente se consiga fazer algumas alterações. Então, tu achas assim que, por exemplo, nós temos no cenário brasileiro atores novos, né? Que leram um script diferente. Vamos pegar o exemplo do próprio Marcel Van Hatten, eu poderia pegar de qualquer outro dos políticos liberais que agora estão atuando na política, porque até então não existiam, né? Tu achas que o nosso futuro ele pode ser alvissareiro, ele pode ser positivo, no sentido de que vai aumentar o número de interessados em reescrever essa história, tá? E fazer com que a peça, aquela usual, teatral, que a gente está acostumado a ver, mude? Tu acha isso possível? Tu acha que não vai haver uma reação ainda mais forte por parte dos oligarcas que estão no poder contra esse pessoal? Então, acho que a pergunta eu quero dividir em duas partes. Uma que é a pulsão entre idealismo e realismo, ceticismo, e a outra é essa questão de quanto é possível mudar as coisas, né? Diria o seguinte, provavelmente, Roberto, eu já conversamos várias vezes, eu sou mais cético que você, né? Tenho menos e talvez, não sei, não estou querendo utilizar um termo negativo, você que decide. Você é provavelmente mais idealista que eu, né? Eu Sim. já aceitei as coisas, eu já aceitei e, o meu objetivo é passar na fase, eu estava na fase da negação, eu já aceitei as coisas e eu estou querendo agora, meu próximo objetivo é começar a rir das coisas. E que eu acho que é a Bom, fase isso eu faço o suprema. dia inteiro, isso eu faço o dia inteiro, né? Ah, ok. Bom, mas assim, eu acho assim, eu acho o seguinte, que em parte esta postura mais idealista, ou mais que aceita as coisas, vamos falar assim, depende até de uma questão psicológica, na verdade, né? É bem Uhum, natural de cada um. Eu acho que uma sociedade é inevitável, além do que nem adianta muito nossa conversa, porque qual a postura certa? Não adianta nem muito, porque as pessoas são como são. E o mundo é mais ou menos dividido 50-50, talvez, não sei, não contei quantos idealistas existem no mundo. Então, assim, inevitavelmente, na sociedade você vai ter pessoas mais idealistas e menos. Eu acho que tem uma certa ordem natural. Ou seja, eu me considero. Eu admito que eu não aguento os idealistas. É uma das coisas que realmente me te dá rir. muita preguiça, me irrita mesmo. Mas eles estão lá, existirão para sempre, querendo ou não, não importa. Então, se é assim, um motivo deve ter, entendeu? Ou seja, é a ordem natural das coisas. E Uhum, provavelmente o mundo precisa tanto de pessoas como eles, quanto de pessoas como eu, para que sem tenha dúvida. uma pulsão entre idealismo, que pode chegar no
não ser um pouco ingênuo demais, né, bobinho, etc. E outro lado, o realismo, o ceticismo pode virar niquilismo também, e aceitar tudo e não muda nunca nada. Então, assim, Uhum. e repito, além do que nós achamos que seria melhor, não adianta nada porque as pessoas são como são, então inevitavelmente você terá mais pessoas de uma forma, pessoas de outra forma no mundo. E eu acho que é bom que seja assim. Pessoas que querem mudar as coisas e outras que falam, olha, cuidado, porque etc. Eu não me considero, não só um... Vou ser muito sincero, muito claro. No Brasil, as pessoas sempre acham que eu sou muito cético, que a minha mensagem é muito negativa. Eu não sei se sou eu ou se são os outros que são muito empolgados, eufóricos demais. Obviamente estou generalizando, porque 200 milhões de pessoas têm cada uma cabeça diferente, né? Eu acho que é por aí. Em parte, talvez deve ser até um pouco uma diferença cultural, né? Uhum. Realmente, aqui as pessoas, me parece generalizando, que são mais positivas, idealistas, e talvez até uma coisa positiva. Então, neste sentido, eu apareço o cara mais, né? Mas olha, cuidado. A minha mensagem não é que as coisas não podem mudar. As coisas podem mudar. O que eu sempre falo é o seguinte: as coisas mudam. Só que, primeiro, muda muito devagar, muito a longo prazo. Eu sempre cito uma frase do Gordon Brown, que falou que o Estado de Direito é difícil só nos primeiros 500 anos. Seguro. Então, assim, nem a Inglaterra virou Inglaterra de um dia para o outro. E eu Sem acho que aqui as dúvida. pessoas têm muita pressa. Né? Eu acho, por Aqui as exemplo, a questão pessoas têm do... pressa de chegar no fim sem ter começado ainda, né? Talvez. E, por exemplo, mas não tem liberais no Brasil. Cara, não tem no mundo, em nenhum lugar do mundo. Aqui, 4 anos atrás, não tinha nenhum deputado. Hoje você tem uns 10 liberais, deputados liberais lá em Brasília. Algo impensável antes. 10 anos atrás, aqui em BH éramos quatro mesmo. Hoje tem gente me reconhecendo na rua, nem sei quem são, entendeu? Uhum. Então, bom, e quando você começou 30 anos atrás com o IE, por exemplo, ainda menos. Então, eu acho que depende um pouco da perspectiva. Eu acho que esse movimento liberal, inclusive no Brasil, é algo muito positivo e que não tem outras comparações em nenhum lugar do mundo atualmente. Tá? Claro. Acho que vai continuar a crescer. Agora, isso significa que vai ganhar a presidência, e amanhã vai virar a Inglaterra? Não. Claro que Mas, não. exato. Então, nesse sentido de e aí me junto com a segunda parte, que era quanto é possível mudar ou não. Eu acho que é possível mudar as coisas. Mas, repito, sem muito idealismo, sem achar que as coisas serão resolvidas para sempre, mesmo se amanhã virasse um país super liberal, etc., não é garantido que fique para sempre. Muito pelo Uhum. contrário. É garantido que vai mudar de novo. Ou seja, Sem dúvida. pode voltar. Veja os Estados Unidos. Estão dando inversão do outro lado. Então, né? E aí é óbvio que o establishment vai reagir, e está já reagindo, né? Veja o que está acontecendo. Basicamente, se você junta aquele movimento popular, as jornadas de julho, MBL, impeachment, etc., Lava Jato, em parte já isso freou no mínimo, né? E o sistema reagiu. Eu, como emblema, uso sempre aquela frase do Jucá, quando falou, não, tranquilo no telefone, Michel vai formar um governo de unidade nacional e vai salvar todo mundo. É isso. Isso é falado lá nos bastidores o dia inteiro. A cabeça é esta. E eles já estão reagindo, vimos o STF, vimos uma série de outros casos. Agora, isso significa que eles vão reagir e eles têm a caneta na mão. Mas alguma Uhum. coisa passa, alguma mudança passa. Alguma coisa. Então, é assim: você faz um esforço 10 para obter 1, 2, Uhum. e para obter 10 em 100 anos. Né? Sim, E a outra coisa taxa que de para mim retorno é muito baixa. é Então, muito baixo. o que tu está recomendando, na realidade, eu estou imaginando o seguinte, é que é, a possibilidade de cada um de nós modificar o quadro presente é tão pequena que é muito melhor tu adaptar a tua vida a isso que está aí, né? Te protegendo desse Exato, negócio, né? E isso perfeito. eu acho assim que é fundamental no teu trabalho, que é fazer com que as pessoas elas deixem de se evadir, né, de que a solução dos seus problemas
está na política, está no governo, está nos outros. Não, a solução está em si, né? Está na própria pessoa. Uhum. Ela tem que lidar com as coisas da sociedade de maneira que ela se proteja É, o suficiente para poder, exato, poder coordenar, mandar na sua própria vida, né? exato. Ou Só isso como também não ressalva, funciona? não, não, é exatamente essa a minha mensagem, só como ressalva. Isso não significa, então, desiste totalmente. Vai, muda as Claro. coisas, se candidata, tente, só sabendo que é muito mais difícil do que você pensa. Porque Uhum. se você estudar, porque você é muito sincero, olha, só acha que é fácil mudar as coisas quem nunca estudou ciência política e Tu quem está nunca sendo entrou na sincero política. demais, hein, Adriano? É a quinta vez que tu diz que É, tu vai ser muito eu sincero. só, tá, então já está falado, não precisa mais Já falar. está Eu vou falado, ser não precisa mais dizer. Daqui a pouco tu vai estar muito sincero. exato. Então, por exemplo, Brincadeira. uma das coisas que eu faço é exatamente dar aula para políticos liberais. E eu preparo eles para isso. Então eu falo, olha, a minha mensagem não é, olha, é tudo um lixo, desista. Pelo contrário, eu estou te preparando para o pior, porque o que eu estou te falando, você vai ver daqui a pouco. A Uhum, diferença é só que eu estou te falando antes. Então você vai estar já preparado, em lugar de ficar chocado e talvez depois sair. E, inclusive, uhum. depois, o que os caras me falam, quando aqueles que conseguem chegar lá, ganhar, etc., é exatamente. Veja Bruno Souza, por exemplo, né? Nosso amigo Bruno. Eu me lembro, Bruno na Souza primeira de Santa Catarina, né? de Floripa, né? Ali. Deputado lá. Séculos atrás, nós fizemos um seminário de formação para políticos que estavam se candidatando pelas primeiras vezes, etc. Tinha lá professores e aspirantes políticos. E eu abri o seminário. E todo mundo lá ficou, nossa, Adriano, mas é assim mesmo? Você tem certeza? E aí veio outro nosso amigo em comum, Ricardo Gomes, que já Uhum. era um pouco mais velho, já estava, era o único que já estava dentro da política. E falou, gente, é exatamente assim para pior. Para E pior. contou vários casos. E contou vários casos. Hoje, Bruno, que estava lá, aquele seminário foi em Floripa, hoje, Bruno, me conta que no gabinete dele, eles inventaram um termo que é janturquizar. Quando um dia, quando algum dia acontece alguma coisa muito política nojenta, descancarada, etc., alguém pede uma troca de favores, assim, né, clássica, ele fala, nossa, hoje janturquizou muito. Entendeu? É isso. Então, o idealismo acaba. O trabalho do cientista político agora é estudar como funciona a fábrica de salsicha. Então, eu sei o que tem dentro, eu vejo o que tem todos os dias, então não me surpreende. E aí, aproveito aqui uma colocação, pergunta de uma pessoa aqui, que Sim. é, diferencia entre política e políticos. É exatamente isso que eu estou falando. Este é exatamente um erro típico no mundo inteiro, ok? Este é o idealismo das pessoas. Esta coisa que tem no mundo inteiro, tem um monte de pessoas que querem se iludir do seguinte: ah, não, mas o problema não é a política em si, o problema são os políticos. Cara, isso não existe. Isso não existe. Ah, Isso é besteira. A política sem políticos não existe. o Simplesmente. problema não é o meu time, o problema são os jogadores. Exato. Entendeu? That's politics. A política é isso mesmo. Né? Não existe uma política diferente daquela que existe. Existe na sua cabeça. Ah, na minha também existiria. Mas aí eu posso falar que existiria também um capitalismo diferente, um mercado diferente, um casamento diferente. Então é isso, cara. Que é o que Aceita. dizem os socialistas, né? Que dizem isso. Né? Não, o socialismo não é isso, é outra coisa. Né? Exato. Porque desta forma, eu te explico onde vai parar isso. Porque é errado. Em termos propositivos, onde vai parar isso? Não, então não temos que mudar a política, temos que mudar os políticos. Colocando as pessoas se Exatamente. resolve. Não, cara, é o contrário. Você tem que minimizar o sistema. É exatamente o contrário. Uso uma frase do Milton Friedman que falava: eleger pessoas, não sei como traduzir, legais, bacanas, é legal. Mas Uhum. a virada mesmo da coisa acontece quando você força os políticos ruins a fazer o certo, a se comportar As bem. coisas certas.
claro, Exatamente. claro. Aí você virou o jogo. O que acontece é que, aproveitando a analogia do teatro, é que se a peça é ruim, não adianta tu botar os melhores atores, ela vai continuar sendo ruim, né? Não adianta Exatamente. tu trocar os atores. Agora, Exatamente. deixa eu te dessa questão assim do realismo, né, e do idealismo, do ceticismo e tal. E tu sabes que eu acho assim um marco, é icônico, né? Foi icônica a tua participação no Fórum da Liberdade de 2018, se eu não me engano, quando tu finalizaste o painel lá com o Moro e o promotor italiano, né, que estava junto no painel, mostrando o seguinte, que, em outras palavras, não adianta o Moro ficar enxugando gelo, né, enquanto que a fábrica de gelo continua funcionando. Ou seja, não adianta o Moro botar corrupto na cadeia, enquanto que o governo, o Estado, continua criando dificuldades para vender facilidades, né? Tu pode até ter por causa de uma tentativa assim de diversionista, né? Dar uma diminuída na roubalheira, né? Porque afinal de Uhum, contas a sociedade está atenta, né? uhum. Então as pessoas acham assim que se o governo ele for mais efetivo, for mais forte, as leis forem em maior número, as punições forem mais rigorosas, aí o problema vai estar resolvido. Mas eu acredito o oposto, que quanto mais a gente tiver isso, pior vai ser a situação. Tu concorda comigo nesse aspecto? O que é que tu acha? Per- Perfeito. As pessoas acham que é óbvio, generalizando, que se você criar um tribunal específico para combate à corrupção, uma polícia específica para combate à corrupção, endurecer as leis, a famosa frase, se tivesse pena de morte para corrupto, etc. e tal, aí acabaria a corrupção. Isso está tudo errado. É Claro. exatamente o contrário. Se você criar um tribunal específico, uma polícia específica para combater a corrupção, previsão fácil, fácil. Fácil de criancinha de 10 anos. O primeiro caso de corrupção vai surgir no tribunal e na polícia específica para combate à corrupção. Então, Uhum. corrupto vai corromper quem, cara? Eles. Ainda, prender os responsáveis é super justo do ponto de vista moral, é necessário, recuperar todo o dinheiro recuperável, e este trabalho da polícia, dos tribunais, do jornalismo também é essencial. Agora, isso não resolve nada, porque Uhum. é como prender Pablo Escobar. Resolve o tráfico? Não. Não, Só surge um outro Pablo Escobar. Então, exatamente. e E se por que? tiver pena de morte, a gente vai acabar comprando, né? Se a gente, que eu digo, o bandido, né? Vai acabar comprando o carrasco, né? Isso, se as penas forem mais duras, o que acontece? Como o risco para o cara envolvido, o corrupto no caso, é maior, ele vai cobrar mais. Então, Sim. aí E você mais vai. perigosos serão os ingressantes no mercado. Exato. Quem entra naquele negócio é mais maluco ainda. Né? Essa é uma É. seleção adversa. E ele vai cobrar mais. Então, você vai ter uma oligopolização, monopolização do mercado de corrupção. Ou seja, só quem tiver muito dinheiro vai conseguir fazer. Agora, eu ouso aqui, quero usar também, uma explicação do porquê as pessoas pensam isso, tá? No mundo interno, isso no Brasil. A meu ver, é o seguinte, porque isso aqui é muito simples, é muito causa e efeito, é muito direto. É tipo, Uhum. se eu criar um programa contra a corrupção, Programa Nacional de Combate à Corrupção, qual é o objetivo? Combate à corrupção. O que vai gerar? Combate à corrupção. Qual é a consequência? Menos corrupção. As pessoas pensam muito em termos de intenção, Sim. intencionalidade. Enquanto não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte: se você criar um programa de combate à corrupção, vai acontecer o que nós falamos. Agora, ao contrário, para ter a consequência de ter menos corrupção,
qual seria o melhor programa, as melhores ações? São ações que talvez não visam diretamente aquilo, mas que geram aquilo. Porque é Uhum. diferente. Uma coisa é ter intenção, outra coisa é a consequência. Certo? Então, por exemplo, desregulamentação, privatização, desburocratização. É isso que vai gerar menos corrupção. E veja, talvez quando você privatiza, liberaliza, desregulamenta e desburocratiza, talvez o objetivo não é diminuir a corrupção, mas vai gerar menos corrupção. Então, como Sim, as pessoas têm dificuldade, o ser humano pensa em termos de intenção. Quando nós, indo lá aos primórdios, quando nós não entendíamos nada, a humanidade não entendia nada de ciência, o que fazia? Chove, tem um furacão, chove, Deus tá bravo. Tem um furacão, Deus está muito bravo. Ou seja, como o mundo é muito complexo, perante a pequenez da nossa mente. Então, o ser humano tenta explicar por que não aceita esta ignorância radical, a uhum, incerteza radical, porque precisa ter muito caráter para isso. Né? uhum, Então, você tenta explicar desta forma, gradualmente você substitui explicações banais, erradas, com explicações mais sofisticadas, uhum. e entende que as coisas não são exatamente desta forma. E o que se faz então? Chove por quê? Porque alguém tem a intenção de mandar chuva. Furacão por quê? Porque alguém tem a intenção de. Então não o raciocínio científico não é tão natural para o ser Sim, humano. sem dúvida. Ele não é tão intuitivo assim quanto a gente pensa. Exato. Tem uma pergunta aqui também do Herto. Tu já abordaste a respeito disso quando a gente falou sobre os personagens, né? Mas ele pergunta aqui, e já que ele está nos acompanhando, eu vou fazer a pergunta dele. Acredita, que o que está faltando não é uma unidade entre liberais e conservadores para realmente mudar a política no Brasil? Mas, de novo, veja qual a minha abordagem, talvez pode surpreender, mas se eu falasse que os liberais conservadores deveriam se unir, vai acontecer? Não. E não porque eu não tenho nenhum poder, porque simplesmente são duas visões diferentes. Eles têm Ah, dois nomes diferentes porque são diferentes. Não tem claro. como se unir muito. Eles se unem em sentido tático, né, contra um inimigo em comum. No caso, o comunismo, o PT, etc. Em sentido estratégico, de longo prazo, eles têm objetivos diferentes. Então não tem Ah, como se unir. Se unem momentaneamente, taticamente, para o inimigo comum. Depois, aí surgem as diferenças. Isso é inevitável. Então, assim, eu diria o seguinte: mesmo se você tentar, você não vai conseguir nunca, porque você está querendo juntar água e óleo. Entendeu? Não vai uhum. acontecer, e é normal que não acontece, é justo que não aconteça também. E é bom que não aconteça, né? Porque, afinal de contas, essa competição aí, ela faz com que a política ela seja explicitada como deve, né? Exatamente. Essas falsas uniões, essas associações sem sinceridade, né? Aproveitando o teu termo, elas geram exatamente o oposto daquilo que a gente queria, quer dizer, traições, aumenta o nível de desilusão do processo político. Uhum. E a propósito, e aí junto um pouco com uma coisa que não te respondi antes, desculpa, Aham, acho que os liberais sempre ficarão em minoria, é inevitável, tanto contra os conservadores quanto contra os socialistas. Os liberais são minoritários no mundo inteiro, fora minoritários sempre serão. E uhum, acho que tem várias explicações para isso, vários motivos, mas, a meu ver, hoje eu penso o seguinte, que indo à raiz da questão, a essência, a causa-prima disso é psicológica. Um livro que mudou muito a minha forma de ver as coisas é The Righteous Mind, do Jonathan Haidt, e ele mostra como, aqui foi traduzido a mente moralista, e ele mostra como existem pessoas com valores diferentes, e isso é meio inato, natural, congênito, tá? uhum, Então, as pessoas com valores de direita, valores de esquerda e valores liberais. É mais complicado que isso, evidentemente, estou resumindo, tá? Ele fala, por exemplo, existem pessoas que priorizam a empatia. E essas pessoas que priorizam a empatia, durante a própria vida,
escutam teorias na escola, na TV, em casa, e aí eles, o que o cérebro faz? Aceita as teorias que confirmam seus valores preconcebidos e recusam as teorias que vão contra as suas crenças, né? Do outro lado, você tem pessoas que têm valores como autoridade, sacralidade de alguns assuntos, bandeira, Obediência, religião, dever. isso. E aí essas pessoas acabam aderindo ao discurso mais direito. Então, é pré-político, é pré-ideológico, é psicológico. E aí tem as pessoas que são pessoas que não gostam de autoridade e que também não são muito empáticos e que são racionais e não gostam de autoridade e que não gostam também do conceito de sacralidade, ou seja, nada para eles é sagrado. Sabe, um dogma que não pode ser discutido, não pode. Sim. Estes são os liberais. E fazendo uma pesquisa psicológica, estatística, quantitativa mesmo, eles descobrem, junto com outros autores, etc., que esse último grupo é minoritário em todos os países do mundo. É cerca de 10%. Somos nós. Somos nós, Aí, sem dúvida. somos nós, exato. E se você olhar, eu, pelo menos na minha experiência reduzida, eu falo, é isso mesmo. Eu nunca gostei de autoridade. Nunca gostei. E aí, e todos os liberais que eu conheço, talvez é isso. Não estou dentro da mente para poder, né, ter certeza, mas talvez é isso. E aí, ao longo da minha vida, li várias coisas, e aquelas coisas que eu li liberais, para um cara que não gosta de autoridade, faz muito sentido. E aprecia mais, dá mais valor. E o que eu estou dizendo é o seguinte: essas pessoas são destinadas a ser minoritárias sempre. Não adianta nada. Eu apenas não acho que isso seja inato. Eu acho que isso a gente desenvolve a partir do processo de crescimento, né? Desde a infância e tal, com a educação, com os próprios insights que a gente vai tendo. Isso se fortalece a partir da adolescência e depois quando a gente se torna adulto de uma maneira mais elaborada. Mas, sem dúvida alguma, eu acho também que nós seremos os minoritários, mas nós precisamos ser os mais inteligentes, né? Porque senão a gente, é aquilo que eu estava falando, senão a gente não vai sobreviver nesse mundo que tende ao autoritarismo, né? Jonathan Haidt mostra que nós somos os mais inteligentes. Isso não é nem minha opinião, é a opinião dele, que inclusive nem liberal tá? Uhum. Ele mostra os dados. Aqueles com QI mais alto são os caras, são o cara mais inteligente na sala. Mas eu acho que não adianta. Agora, tu acha que o liberal é liberal porque é mais inteligente ou ele é mais inteligente porque ele é liberal? Como é que funciona isso, tu acha? Eu Já acho que tu acha nenhuma que é das duas psicológico. coisas. Não, eu acho nenhuma das duas. Acho que é uma correlação. O liberal é liberal não por inteligência, mas por uma questão de valores psicológicos, porque não gosta de Não há autoridade. causalidade, mas sim correlação. Isso é uma correlação. Tu analisa os fatos, tu analisa as oportunidades, tu estabelece uma posição psicológica perante a realidade que te estrutura ética e politicamente de uma forma diferente dos demais, né? Não vou nem dizer melhor ou pior, mas vou dizer diferente, né? Exatamente. Porque, repito, o que ele mostra, o mesmo Jordan Peterson e outros autores, algumas pesquisas, é o seguinte: os únicos que não gostam de autoridade são os liberais. Uhum. E inclusive, é muito, em termos de grau e intensidade, é muito. Né? Então, assim como, por exemplo, então, assim, quem destoa mais entre os três grupos são exatamente os liberais. Né? Por exemplo, os conservadores também têm empatia, como os socialistas. Quem não tem são os liberais. Não que isso seja uma coisa negativa, inclusive. Tu sabe que eu já perdi um monte de amigo dizendo que eu não acredito em empatia. Eu acho que empatia é um conceito, é um anticonceito, né? É algo inexistente. Então não há como tu ser algo que não existe. Essa é a minha visão, né? Eu acho que nós não temos como nos colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente. Tu pode até imaginar,
né? Tu pode até sentir o que tu sente com relação ao outro, mas não tu tomar o lugar do outro para sentir aquilo que ele está vivenciando. Isso Não, claro, isso concordo. Até Smith falava, né? Você não é, sente o que o outro sente, mas é. sente. Você entende no máximo o que você sentiria se você fosse naquela situação. Não significa que o que ele sente naquela É, mas, situação. mas isso é uma Então, coisa é um ainda assim reflexo. subjetiva e fantasiosa, né? Porque Ah, exatamente. Isso. nesse sentido, tu pode imaginar, mas não quer dizer que seja, né? É isso que ele está falando, é isso mesmo que fala. Smith, que não é garantido que seja isso. Está longe de ser necessariamente isso. Então, é isso. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui. Estou vendo aqui alguns sobre libertarianismo, libertário. Vocês acham que a polarização pode levar a eventos catastróficos? Eu acho o seguinte, que se tu não polarizar, tu pode ter consequências catastróficas, né? Porque, por exemplo, aquela coisa óbvia, né? Se tu ingerires alimento com veneno, tu vai morrer, né? Não há dúvida, Uhum, né? uhum. Nesse sentido, a polarização ela é importante porque tu identifica claramente os elementos, pode classificá-los, pode entender como eles funcionam e para que servem, né? Na Eu política sempre também gosto, funciona isso? eu sempre gosto de falar uma coisa. Hoje se fala desta tal polarização. É, vale lembrar que antes desta polarização tinha o quê? O monopólio, o monólogo do discurso, monopólio do discurso, monopólio das ideias na mídia, online e nas universidades. Uhum, Entre as duas, eu prefiro de longe a polarização. Não estou uhum. falando que seja o, o, o ponto, a situação ideal, claro, mas É o com caminho, certeza, né? É o caminho. exato, exato. Mas seria legal se as pessoas conversassem de forma civilizada. Concordo. Mas antes tem que aprender a conversar. Porque E antes tem não que se ter o que conversava. conversar, né? Exato. Antes era um monólogo. Era um Uhum. monólogo. Então é óbvio que você ficou calado e reprimido por 14 anos ou 28 anos. Agora que fala, você está um pouco bravinho, né? O que você acha? E o outro lado também, nunca ouviu essas coisas. Bom, peraí, esse cara aqui é maluco. Então, no Sim, de onde é que começo ele da tirou essa conversa, ideia? exato, ainda estamos na adolescência do diálogo. Gradualmente as pessoas vão se acalmar e vão aprender a conversar de forma civilizada. É, Agora, isso me faz te perguntar, para deixar a coisa bem contemporânea. Por exemplo, os conservadores resolveram adotar um boicote contra as redes sociais, que é totalmente, no meu modo de entender, totalmente inútil, né? Que é o silêncio. Ninguém usa, né? Quer dizer, está querendo fazer exatamente aquilo que havia antes. A falta de diálogo, a falta de conversa, uma retaliação que, no meu modo de entender, não muda em absolutamente nada, nem agrava nem melhora. não sei, realmente, em termos de tato, eu vi por aí hoje online, não sei nem do que se trata essa coisa do silêncio, não sei. Tive outras coisas aqui para fazer hoje, não, nem acompanhei, Ganhaste, não sei. ganhaste mais fazendo isso, no meu modo de É. entender. Eu vejo aqui alguns que falam de libertarismo, liberalismo. Olha, assim, gente, seguinte, primeiro, assim, não venha me falar desta diferença entre libertarianismo e liberalismo que existe só no Brasil, porque isso aqui não sei nem o que significa. Vamos lá. Primeiro, libertarianismo significa anarquismo só aqui. Tá? Virou isso hoje no Brasil, não adianta espernear, eu sei, longe de mim Uhum. querer mudar tudo isso, mas só aqui. Mises, Nozick, Hayek, Buchanan, Friedman, todos liberais minarquistas, pelo seu mínimo, nos Estados Unidos, como se chamavam, libertarians, É? libertários. Então, aqui virou isso. Então, assim, se as pessoas querem dizer anarquia, aí
Estado mínimo, anarquia, né? Essa é a dicotomia certa, não? Libertarianismo e liberalismo. Também, de novo, mesma coisa. Acho que a anarquia é um desejo legítimo. É, admito que gostaria de ver em prática isso aí, vamos ver, etc. Eu acho, como realista, impraticável. Por quê? Porque, a meu ver, e atenção, não significa que então o Estado mínimo seja melhor. Né? Ou seja, o Estado mínimo, a meu ver, é destinado a virar Estado máximo. Concordo nesse sentido com o argumento de Rothbard e outros, etc. Veja até os Estados Unidos, foi crescendo gradualmente. A anarquia também me parece um equilíbrio instável. Por quê? Porque, a meu ver, a teoria antropológica, psicológica por base do anarquismo é muito fraca se existe. Ou seja, eu quero dizer, eu acho que nós, cara, nós não somos um ser anárquico. Não tem como isso dar certo, pelo simples fato que nós somos um animal gregário, um animal hierárquico, piramidal. Então, todos os animais têm algum tipo de organização social. Não significa que deva ser necessariamente o Estado ou a democracia, para responder aqui alguns. Tá? Essas organizações sociais são mais ou menos grandes, numerosas, formigas, abelhas ou, não sei, macacos, por exemplo, em grupos menores. Né? E o ser humano é por aí, e junto com os primatas. Então, o que você tem, geralmente, estou super simplificando, tá? Você tem uma organização social, geralmente comandada por um macho alfa, e geralmente o cara mais forte que bate em todo mundo, okay? E algum tipo de atividade política por trás, ou seja, o macho alfa bate em todo mundo, mas também, especialmente falando dos primatas, ele é aquele que limpa as pulgas dos outros para usar the stick and carrot, né? A força, mas também se autolegitimar, etc. E nós, basicamente, somos isso aí, um primata mais inteligente, que desenvolveu a fala, etc. Logo, graças a isso, uma série de outras coisas, a comunidade pôde se estender. Então, se estendendo, e graças à fala, nós substituímos o uso da força com o uso da retórica. Então, o macho alfa, hoje em dia, não é mais o grandão, mas é o cara que fala mais besteira no horário eleitoral. Né? É um cara muito bom para se fazer eleger. É o cara que legisla, é o cara que julga e é o cara que policia, né? É um cara muito bom para ganhar eleições. Ponto. Não significa que seja muito bom para governar, nada disso. É um cara, uma máquina eleitoral. Geralmente com uma psique, um perfil psicológico específico, né? Ou seja, o cara é meio psicopata para poder ir lá neste ambiente. E como o tamanho da nossa comunidade é maior em comparação de primatas mais simples e mais estúpidos, então o que acontece? Então nós precisamos de mitos, de narrativas. Aí nasce o mito. E mito, estou falando dos mitos gregos, ou até o nosso mito atual, que é o mito do Estado. Você precisa do mito. Você precisa do mito, que é o mito que existe um Estado, existe uma nação, existe um povo único que tem alguma característica conjunta, sei lá qual seja. O mito de uma moeda fiduciária, mesmo se na verdade obrigatória. Basicamente, mitos que são convenções, crenças compartilhadas, que se não fossem compartilhadas, cairiam em um segundo. E funciona exatamente porque são compartilhados. Isso, por um lado, é positivo, porque permite uma cooperação entre milhares ou milhões de pessoas. Por outro lado, tem disfuncionalidades, é um custo-oportunidade. Ou seja, talvez o tamanho do país é disfuncional, especialmente aquele de países grandes como o Brasil, por exemplo. E países menores, talvez uma comunidade mais funcional. A tua explicação tá perfeita, eu compartilho dela totalmente, e eu acho que o que eu destacaria aí, Adriano, é o seguinte: numa sociedade, a gente tem essas pessoas que vivem no mundo das abstrações, né, que conseguem entender esse processo de relacionamento social baseado na confiança, baseado no respeito, baseado no ideal, vamos dizer assim, de uma vida gregária onde todo mundo se relacionando desta forma pode ter um proveito, tirar proveito, né? É muito melhor isso do que outras
formas de vida, né, sociais, né, de relacionamentos. E tem Uhum. nessa sociedade aqueles que não conseguem chegar nesse ponto, quer dizer, são aqueles que pensam que as relações sociais são de soma zero, né? Para eu ganhar alguma coisa, eu vou ter que tirar de ti. Até porque eu não sei fazer isso que tu está fazendo, então, mas eu sei te tirar, e tu não está preocupado com isso, porque tu está preocupado em criar o valor e não protegê-lo, né? Porque tu depende de alguém que seja forte para te proteger, e eu sou forte o suficiente para te tirar. E aí entra o Estado para resolver essa controvérsia, né? Eu, Porém, com- porém, o sujeito esse que não tem esse nível de abstração, ou pelo menos não tem esse nível de abstração no que se refere à ética, né? Ele pode tomar o Estado, né? Ele pode perverter a função do Estado e fazer com que o Estado seja pior ainda do que aquilo que tenta evitar. Né? Uhum. Neste caso, Alberto, eu concordo em parte, se eu entendi bem, tá? E talvez aqui tem uma das nossas discordâncias, que é sobre a questão da razão, da racionalidade. Pelo que eu Uhum. entendo, você foca bastante nisso. Eu, talvez, menos. Eu diria o seguinte, eu acho que as pessoas não precisam compreender a importância, a funcionalidade destas narrativas, destes mitos, dessas construções sociais. Sim, isso eu Acho que... concordo. Ah, ok. Não, ok, então eu entendi mal. As pessoas adotam aquilo por força de inércia, porque somos Claro, seres sociais, ok. é como tu falaste lá no início, né? Tu disseste, não, eu sou liberal porque eu estudei política e achei que ser liberal era melhor, Uhum, era necessário, né? uhum, O que eu quero dizer é o seguinte, eu, por exemplo, me tornei liberal não porque eu li um livro, eu me tornei liberal porque eu vivi a vida, né? E eu entendi o processo de relacionamento entre as pessoas. Agora, quando eu precisei brigar na escola, por exemplo, quando eu precisei brigar pelos meus negócios ou pelos valores que eu defendo, eu estava lá para brigar também. Eu sei que às vezes a gente precisa sair dessa relação abstrata, né, de troca de ideias, muitas vezes por contato físico, né? uhum, Porque a gente, como tu disseste, a gente é um primata aperfeiçoado, tá? uhum, E eu acho que o que nós mais temos, infelizmente, na sociedade são os primatas uhum. pouco aperfeiçoados, né? Que são Tribais. os que não conseguem entender que essa relação de respeito mútuo, de confiança e tal, precisa existir, né? E é por isso que tem o governo, é isso que eu quis dizer. Ah, sim, 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 sim. Entende? Exato. Isso. E neste sentido, eu acho, para Porque juntar a um pouco. razão ela é volitiva, né? Tu tem que fazer um esforço para pensar. Ela Exato, não, exato. tu não chega a conclusões lógicas, racionais, baseadas na realidade, automaticamente. Tu tem que focar a tua mente, tu tem que Claro, entender o processo, né? exato. Para poder tomar as iniciativas adequadas neste relacionamento social que a gente vive. E nesse sentido, juntando com a colocação aqui que faz Ricardo, eu diria o seguinte: as pessoas lutam, não são liberais porque lutam por privilégio. Eu diria que, um certo sentido, sim, até um certo nível, sim, as pessoas querem defender o próprio privilégio. Então, no micro, individualmente, não lhe é conveniente a liberdade. Mas isso eu acho que é mais um nível mais aparente, mais superficial. Não estou querendo criticar aqui Ricardo, tá? Mas eu acho que a raiz a questão um pouco mais profunda. Eu acho que as pessoas não querem liberdade, porque nós não somos seres livres, nós não fomos feitos para ser livres. E não estou falando eu ou você, Roberto, ou os liberais aqui, que devem ser quase os liberais, imagino, que essa repressão é aquele 10% de gente que não gosta de autoridade. Uhum. Eu vou dar um exemplo aqui concreto, senão não se entende o que eu estou falando. Eu assisto bastante documentários com. Eu tenho filhos pequenos, então o compromisso entre alguma coisa séria e um desenho animado é o documentário. Aí assistimos documentários de animais. E de vez em quando, entre os animais, várias espécies, você tem alguns sujeitos, indivíduos, que
tem algum comportamento antissocial. Né? Sim. Então, por exemplo, vou citar um animal lá, não sei como se chama em português, aquele tipo, aquela espécie de rato um pouco maior que fica assim em pé na savana e olha e Ah, depois foge, né? sim, eu Pô, não sei qual sei. é, mas Sem o alguém vai nome em nenhuma escrever aí língua, daqui a na pouco. verdade. E esse, Sim, aquele que tinha fica. isso, tinha um animal desse aqui, uma fêmea, que fez o seguinte, fugiu lá do bando e foi para outro bando e teve como dizer, uma relação sexual com Uhum. outro sujeito da mesma espécie de outro bando. E fazia isso várias vezes, escondidos, etc. Uma certa foi descoberta. Resultado, foi linchada pelo bando de pertencimento. Tá? Uhum. Veja, por um lado, o liberal falaria, cara, o que você tem com isso, né? Não é Claro, da sem sua dúvida. conta. Sem dúvida. Exato, aquele lugar é meu, eu dou para quem quiser, eu faço o que eu quiser, né? Mas é esse o ponto. Aquela lá era eu e você, era liberal da turma, entendeu? Era 10%. Agora, os outros, é isso. Porque não é só que Uhum. ele não quer a liberdade, ele não quer nem a sua liberdade, não aceita, não tolera. Eu acho injusto. Na cabeça dele, por quê? Porque é algo inadmissível, inaceitável. Provavelmente, isso não Uhum. é, talvez isso fica no inconsciente, é porque se todo mundo fizesse isso, a ordem social colapsaria. Aquela ordem social colapsaria. Sim. E para ele, isso é disfuncional. Aquele outro sujeito que traiu assim as normas do bando conseguiria provavelmente viver numa ordem social diferente, mas o resto não. Então a É. verdade é que entendeu? Nós somos aquela fêmea lá. Não, E o resto, isso é por isso que a gente separa, eu pelo menos separo, e sou um fã desse tipo de divisão entre o coletivismo e o individualismo, né? Porque não adianta dizer se tu é liberal, se é isso, se é aquilo. Ou tu é coletivista, ou seja, tu acha que cada indivíduo pertence à tribo, ao grupo, ao isso, Estado, à sociedade, e tem necessariamente que obedecer às regras daquela sociedade, ou tu é um indivíduo que tu acha que tu é um fim em si mesmo, né? Que a vida é tua, tu dá significância para ela, tu vai desenvolver a tua vida como tu quiser e tu vai procurar te relacionar com os outros, desde que essas relações sejam voluntárias, espontâneas, livres, com mútuo benefício, né? Então, essa exatamente. divisão é que muitas vezes impede que haja aquilo que foi o Lucas, eu não me lembro quem é que gostaria que acontecesse a união tá aqui, o Wellington, a união entre conservadores e liberais. Isso jamais vai acontecer porque existe uma tendência dos conservadores de serem mais coletivistas do que os liberais, que são mais individualistas. Isso não há a menor dúvida. Exatamente. Né? Eles são coletivistas mesmo. Eles são É. coletivistas mesmo. Eu acho isso. Então, Lucas aqui está falando, um certo grau de submissão à autoridade é necessário. Eu diria que é inevitável. Não, senão tu morre muitas vezes, né? Depende com Exato. quem tu está lidando. A alternativa é você fugir do bando, né, o lobo solitário, e viver sua depressão. Talvez pode sobreviver, tá? O lobo é um animal também gregário, inclusive, mas existe o lobo solitário. Agora, se Uhum. você quiser os benefícios de viver em sociedade, então, assim, o lobo solitário nunca vai matar um bisão, né? Nunca vai comer bisão. Você vai Uhum. comer presas menores. Uhum. Então, talvez vai ser difícil você ter uma família, Uhum. né? Então, é um trade-off. Dá para viver fora da comunidade? Dá, mas é um trade-off. Criar uma família, etc. Então, Tem um filme que eu acho muito interessante, eu fiz uma análise objetivista desse filme, que é O Náufrago. Não sei se tu assististe, com o Tom aquele Hanks. com Tom Hanks, sim, sim, assisti. É. E onde ele chega numa ilha, né? Uma ilha que até então era deserta, e lá ele como um indivíduo, ele faz o que ele quer, né?
Ele tem liberdade para tudo, ele precisa produzir tudo aquilo que ele tem necessidade para poder viver. Inclusive, ele até faz uma obra artística, né? Ele constrói um amigo, né? Quando ele usa a bola, o Wilson, caracterizada e tal, para criar um valor espiritual que é a amizade, né? Para Uhum. satisfazer essa demanda. E então, o sujeito sozinho na ilha, ele tem todos os direitos, né, intactos, porque não há outra pessoa lá que possa ameaçá-lo, né? Uhum. Chegar o sujeito lá que, como eu falei antes, o sujeito não sabe produzir, quebrar coco, por exemplo, né? E vai morrer de sede, então o cara vai roubar o coco que o Tom Hanks tinha quebrado, né? Violando a Uhum. propriedade dele, vamos dizer assim. Uhum. E se é errado isso lá naquela ilha, só com duas pessoas, obviamente seria errado também numa sociedade complexa como essa que tu descreveste aí, né? Que, países grandes ou populosos e tal. Mas o ideal, e eu sei que nós não estamos falando de filosofia política, eu só estou dando um parênteses, seria tu pegar aquele personagem com todos os seus direitos individuais, direito à vida, à liberdade, à propriedade, à busca da felicidade, colocar no meio de uma cidade de 2 milhões de pessoas e aquilo ficar intacto, né? Para ele poder viver como indivíduo daquela forma. O que é exatamente o grande problema que a gente tem de fazer com que a política funcione, né? Porque a complexidade dessas relações que vai requerer um governo, que vai requerer educação, que vai requerer uma série de coisas, é que faz com que a gente viva nesse mundo difícil, vamos dizer assim. Eu adoro, eu acho que a vida é uma coisa assim inacreditável, uma felicidade, né, só de exercê-la. Mas a gente pode torná-la cada vez melhor se a gente conseguir lidar com esses elementos, né, que Uhum. regem as nossas relações sociais. E para encaminhar o fim da nossa live aqui, eu conversaria mais, sei lá, 2 horas contigo, mas não vou te explorar tanto, eu quero guardar um pouco para outro dia. E eu queria saber de ti o seguinte, então, como conjugar a política, a ciência política, com a filosofia política? Ou melhor, não é nem como conjugar, porque eu acho que elas são indissociáveis, tá? Mas como saber migrar de uma para outra sem entrar em desilusões, sem perder o rumo do funcionamento das Eu, coisas? eu diria o seguinte, se eu entendi, tá, a pergunta. Eu diria o seguinte, é inevitável que nós tenhamos opiniões sobre como as coisas e como a política, como o mundo deveria ser. Uhum, O ponto é que que seria melhor se o deve ser viesse, chegasse depois de uma análise. Eu faço sempre o mesmo exemplo banal, que é, se você pense assim, se você sair por aí prescrevendo medicamentos para pessoas doentes, provavelmente você vai matar o paciente. O que você tem que fazer antes? Primeiro estudar. Primeiro fazer um diagnóstico. Então, o médico, antes de prescrever o medicamento, primeiro faz um diagnóstico. E depois o prognóstico. O problema é uhum, que em política, todo mundo tem um prognóstico, diferente, inclusive, e ninguém faz diagnóstico nenhum. Então, do que uhum, estamos falando? É óbvio que vai dar errado, não tem como isso dar certo. Nem fazendo diagnósticos temos a certeza que vai dar certo, tá? Mas, né, o mínimo, vamos eliminar pelo menos alguns erros assim colossais nas duas margens extremas, né? uhum, Então a ciência política tem uma parte prescritiva que fala como as coisas deveriam ser. E aí, obviamente, os autores lá discordam muito mais entre eles, né?
Mas primeiro, qual é a diferença? Primeiro se faz o diagnóstico, depois o prognóstico. E aí olha a coisa bacana, inclusive, porque estes autores que discordam muito sobre como as coisas deveriam ser, concordam um pouco mais sobre como as coisas são. São. Porque porque há alguma coisa objetiva, tem como, né? Um Sim, leque é um a pouco maior realidade de diferente. escancarada que tu não tem Exato. como, a não ser que tu seja um É, iludido, como tu disseste, um psicopata, um exatamente. esquizofrênico. Porque, por exemplo, não querendo me, mas assim, quando alguém com ideias diferentes lê meu livro, não sabe o que falar, porque meu livro é descritivo. Uhum, Então, está descrevendo as coisas, tentando descrever as coisas. Inclusive, nem são muitas minhas opiniões, é o manual de ciência política. Então, o que você quer dizer? Não tem muito o que dizer. A pergunta que eu faço sempre é: isso explica ou não explica? Descreve as coisas como são ou não? Explica uhum, porque as coisas são como são ou não? Eu diria primeiro isso: fazer um diagnóstico e depois o prognóstico. uhum, Menos paixões e mais razão, frieza. uhum, Me incomoda muito e acho que está muito errado essa questão de intencionalidade. As pessoas analisam as políticas públicas, julgam, não analisam, as políticas públicas pelas supostas intenções. E aí o que acontece? Uma política pública proposta pelo meu político de estimação é linda, boa e ele está querendo o bem comum. O outro, não, ele é do mal, fascista, liberalista, genocida e outras coisas. E o outro pensa a mesma coisa ao contrário. Não há diálogo nenhum. Né? São uhum. dois estúpidos que fazem dois monólogos. Isso por quê? Porque, repito, nós por milhões de anos fomos acostumados, está no nosso cérebro, a pensar em termos de intenção e não de consequências, Uhum. às vezes não intencionais. Né? Então, o que os liberais falam, que olha, o livre mercado não quer, não se importa com as pessoas, mas gera melhora de vida para as pessoas, isso as pessoas não pegam porque as pessoas querem a intenção por trás. Eles não aceitam aquele resultado sem intenção. Isso é muito contraintuitivo. E eu acho, repito, não está inscrito no nosso cérebro. Por milhões de anos nós ainda não desenvolvemos isso. Então essa questão da intenção é fundamental. Mas atenção, repito, eu falo sabendo que não adianta nada, porque a política é inerentemente fanatismo, é inerentemente emoção, tá? É como torcida, é como a melhor comida é a comida da mamãe, entendeu? Não tem nada de irracional nisso. Pode ser horrível, né? Exato. Não tem nada de irracional na política. É isso. É uma coisa tribal, fanatismo total. Mas, Uhum. né, querendo alguém aqui, imagino, tenha um público seleto, acho que é isso. E outra coisa que eu sempre sugiro, essa coisa de, e aí essa é uma sugestão específica para o Brasil, né, diria, que é não ter pressa. As coisas mudam, mas mudam muito devagar. Eu entendo. Nosso arco de vida, nossa vida é limitada. Eu gostaria de ver as coisas mudar muito no meu arco de vida, mas é muito pouco provável que aconteça isso. As coisas mudam Não, devagar. o pessoal que me pergunta assim, pô, mas como é que tu te sente que tu começaste lá com os teus amigos e, enfim, o movimento liberal na década de 80 e tal, porque de fato começou naquela época, né? Veio a se expandir muitos anos depois, com a internet, etc. Eu digo assim, olha, eu me sinto como aqueles caras antes ainda do próprio John Locke ter começado a fazer o seu trabalho, né, de mudar a mentalidade das pessoas, ou o Adam Smith, né, é, bastante tempo depois. É, ou seja, é preciso 200, 300 anos para tu mudar a mentalidade das pessoas para que elas possam adotar. E mesmo assim, isso não é garantido, como a gente acabou de falar. Né? Quer dizer, é Exato. um processo longo, é um processo não garantido, onde a gente tem muito mais satisfação, eu acho, enquanto está tentando, do que na Isso. realidade de ver os resultados, né? Que eles certamente não Exato. acontecerão. Quer dizer, E é isso.
eu me satisfaço assim, puxa vida, eu espero que daqui 500 anos alguém diga um dia que lá em 1980 tinha um cara, em 2021 tinham dois caras conversando sobre isso, o Roberto Rachevski e o Adriano João Turco, né? O que eu preciso fazer para me igualar a ti é escrever um livro, né? Que eu ainda não fiz, como tu disseste, né? Aí a E gente vai aí, estar de igual para igual, e aí, pelo menos nas credenciais, né? e aí, se me permite, exatamente neste sentido, e a última coisa que eu diria é o seguinte: um tempo atrás, numa aula, um caro amigo me fez uma pergunta. Ele falou o seguinte: olha, mas os liberais, os socialistas falam que a Escandinávia é socialista e querem copiar. Os liberais falam que a Escandinávia, na verdade, é liberal e querem copiar. De qualquer forma seja, todo mundo quer copiar. Se os socialistas querem copiar e os liberais querem copiar a Escandinávia, por que é tão difícil copiar a Escandinávia, então? E aí eu respondi o seguinte, eu acho que o fechamento da coisa que eu queria dizer assim. Porque, olha, nem a Escandinávia virou a Escandinávia falando, gente, vamos virar a Escandinávia. Não teve um plano nacional de escandinavização, Escandinavização. ok? Ou seja, a Escandinávia virou a Escandinávia casualmente, aleatoriamente, além de gradualmente, tá? E o que eu acho muito profundamente, que nós, o ser humano, não aceita isso. Tá? Nós não aceitamos que as coisas fogem do nosso controle. Não adianta Isso. nada. Nós podemos ter o plano que nós queremos. O nosso plano não vai ser aplicado. Eu te digo mais, por sorte, porque se fosse aplicado um plano, com certeza não seria o nosso. Então, as coisas, o mundo é estocástico, o universo é estocástico, os físicos sabem, as coisas andam como andam. É casual, Brasil, aleatoriamente, Escandinávia, aleatoriamente. Isso não significa Ninguém que construiu isso. exato. E ao mesmo tempo todo mundo, aquela coisa, né? A la Sim, Ferguson. sim, sim, sim. Todo mundo contribuiu, mas ninguém desenhou aquilo, né? Isso. Então, isso não significa que você não tem que fazer nada. Isso significa que o plano macro foge do seu controle. E o que te permite focar no micro, onde você tem um pouco mais de controle. E nem assim é completo. Então, isso não significa não faça nada. Significa, bota a sua vida no trilho certo. Se todo mundo fizesse isso, já seria muita coisa. Uhum. É isso aí. Para concluir, então, e depois eu vou te dar a palavra para a gente encerrar a conversa. Quando tu falaste em termos de o livre mercado, né, as pessoas têm dificuldade de ver, de aceitar o livre mercado. Claro, porque tem pessoas que odeiam que os outros tomem as decisões para as suas próprias vidas. Elas querem tomar as decisões pela vida dos outros. Exatamente por essa questão, assim, de tu ter a melhor das intenções, às vezes também não é por isso, né? E tu quer, então, corrigir as decisões da própria pessoa. Então, tu quer ser o intermediário entre as demandas dela e a satisfação dessas demandas sem participar do livre mercado. E aí, a política, que é quem tenta fazer isso, é um desastre completo, né? Uhum. Exatamente. De vez em quando chegam imagens de, por exemplo, pessoas, inclusive mulheres, em alguns países árabes, que assim, de vez em quando tem algumas mulheres em alguns países árabes onde é obrigatório usar o véu, o jihad, o burco, alguma coisa dessa, Uhum, que se rebelam e não usam ou deixam o cabelo meio aparente por trás, né? Por exemplo, está acontecendo de vez em quando no Irã, tem alguns movimentos de mulheres que reivindicam essa liberdade. E de vez em quando chegam vídeos de outras pessoas que encontram uma mulher sem hijab e batem nela. Às vezes são até mulheres, mulher com hijab que bate mulher com hijab. Aí você pensa, uhum. de novo, um liberal pensa, cara, não, não, por quê? Eu não tô nem aí. Agora, eu e você e os outros 24 aqui, não tô nem aí. Me interessa tanto pouco a vida dos outros que eu não consigo nem entender por que alguém, entendeu?
Mas e aqui no Brasil não é tanto assim, no resto do mundo não é tanto assim, mas recentemente teve um caso de um torcedor que estava com, não sei se era camiseta, uma camiseta do outro time na curva no meio do outro time, né? Aí um dos dois bateu nele, não, você não pode ficar aqui. Cara, não é da sua conta. De novo, o ser humano é coletivista, é tribal, antropologicamente. Né? Uhum. Por isso acho que é muito profundo e é inscrito no nosso cérebro. Nós vivemos assim por milhões de anos. Então, por isso as pessoas querem se meter na vida dos outros. A família é o que é? A família é isso. A família é cada um se... Por que se dá brigas? Porque cada um se mete na vida dos outros sem ser convidado. As pessoas dão opiniões, Se dão acham que tem opiniões. esse direito só porque o sangue aparentemente é o mesmo. Exatamente. Então, e em política é a mesma coisa. Você quer que o seu mundo, a sua visão seja imposta a todo mundo. E repito, para nós não é assim, mas para os outros é assim. E eu acho que não adianta. Então, o livre mercado, no sentido mais econômico, assim, dinheiro, capitalismo, é só uma extensão disso. Né? Ah, Uhum. mas por que não posso vender órgãos, por exemplo? Eu quero vender, você quer comprar por quê? É da minha conta, afinal das contas. As pessoas querem se meter, não é uma questão, não é só porque tem o dinheiro no meio. É porque as pessoas não aceitam alguns comportamentos, porque isso colocaria em questão a ordem social predominante daquele momento histórico. E os seus próprios valores, né? Porque as pessoas também pensam assim, puxa vida, mas ele está fazendo, por que que eu não faço? E aí entram os conflitos. Exatamente. É isso aí então, Adriano. Eu acho que a gente bateu um longo papo aí, fazia tempo que a gente não conversava, hein? Puxa Exato. vida, que satisfação enorme. Espero que eu não te atrapalhe aí. Outra Não, olha. coisinha. Como é que está sendo trabalhar com dois gaúchos aí? Muito bom, Essa, muito essa é bom. Os uma dois. pergunta sacana. Pergunta para eles como está sendo trabalhar com o italiano, não sei. Ah, pois é. Não, não, muito bom. Eles são dois pilares importantes. O Lucas e a Marise, é. Tomara fossem todos assim, olha. Não sei se são bons porque são gaúchos, mas não, muito bom. Nós estamos muito bem. Desde quando sou chefe, para mim é mais fácil do que perguntar para eles. Então, não, eu gosto muito dos dois, sensacionais. E E estamos eu muito sei que ali. a recíproca é verdadeira. Sim, por exemplo, Lucas é mais conservador, nem concordamos muito, mas nos damos muito Uhum. bem. Eu acho que é uma questão de valores, morais, ser muito franco, muito claro, dizer as coisas tranquilamente. É. Tu sabes que eu tive um relacionamento extenso com o Lucas no início do Instituto Atlantis, né? Ele participou por um bom tempo comigo, com o Gigas, no Instituto Atlantis, e a gente tinha altas conversas a respeito das nossas ideias, né, filosóficas. E é um cara assim, realmente de respeito, né? Alguém que respeita e merece o respeito que a gente dedica para ele, sem dúvida alguma. Nós não discutimos muito, na verdade. Tipo assim, os nossos pontos de diferenças não nos levam a brigar. Claro. Porque é o seguinte, porque o que nos une mais, eu diria, são duas coisas. O realismo, ele também é muito realista, Uhum, e o individualismo metodológico. uhum. Então, acho que isso nos une mais do que as outras coisas que nos divide, entendeu? Que é o mais, de novo, como para mim é o mais importante, descrever as coisas por como são, depois, se ele quer um mundo conservador, eu quero um mundo liberal, para mim é menor. Mas na E descrição, cada um na sua. é, Tá bom. Então, manda um abração para obrigado, eles, tá? E muito obrigado por ter despendido aí esse tempo todo aí para falar para a gente. Em obrigado breve a você gente pelo se convite. encontra de novo. Um abração forte. Obrigado a todos. Tchau, boa Até noite para mais. todo Boa mundo que noite. acompanhou aí.